Boa noite, pessoal. Quero pedir para todo mundo, por favor, dar um legalzinho, ou usando o emoji do Meet, ou pelo chat para autorizar a imagem, porque eu estou gravando, certo? E agora vamos começar nosso aulão. Eita, sou eu agora, né? Peraí, só botar o microfone aqui. Boa noite. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Show de bola. Então, vamos começar. É para frente que a gente anda, né? Vou começar compartilhando aqui a tela com vocês. Boa noite, boa noite, boa noite. Estão vendo minha tela? Ops. Show de bola. A gente vai falar sobre derivada hoje, né? A gente vai falar mais especificadamente sobre a aplicação de derivadas, tá? Eu estava conversando aqui com a nossa amiga, a organizadora. Aí, pelo que eu entendi, eu tinha até pensado que a gente ia falar sobre as regras de derivação e tal, não, mas a gente vai falar sobre aplicação de derivada, então eu vou estar assumindo que todos nós que estamos aqui, certo? Sabemos derivar uma função, tá? E aí a gente vai pegar naquela parte de aplicação de derivada, construção de gráfico, certo? Combinado? Mas aí vocês tiverem alguma outra questão, alguma coisa específica, vocês podem falar também. Outra coisa eu vou estar de olho no chat aqui. Vocês podem falar durante o chat, certo? Aliás, durante a minha fala, né, vocês podem falar pelo chat ou vocês podem abrir o microfone, fazer alguma pergunta, alguma coisa, certo? Não guardem dúvida, para casa. A gente está aqui numa segunda-feira à noite, para tentar entender alguma coisa, né? E não guardar as dúvidas para casa, certo? Então, vamos lá. Acho que todo mundo deve me conhecer de alguma forma ou de outra, mas meu nome é Renata, certo? Se por um acaso ninguém me conhecer, certo? A gente vai falar sobre aplicações de derivadas, que são muitas, certo? Mas a gente vai falar nesse contexto digamos, de gráfico, né? Da aplicação de derivada no contexto de elaboração de gráfico. Então, bem rapidinho, eu só um desenho, não vou muito me apegar aqui certo, tem um dizer aí da colega, tá? Não vou me apegar muito às definições, à teoria, para a gente não demorar muito, né? Como eu já disse, é uma segunda-feira à noite, é final de semestre, a gente deve estar todo mundo cansado, corrido, tudo certo? Então eu vou definir algumas coisas aqui visualmente, assim, né? E durante exemplo, certo? Não vou ficar escrevendo muita teoria. Mas vou falar sobre o que é o máximo e o mínimo, global e local. Então, considera uma funçãozinha y igual a f de x, definida por esse desenhozinho aqui, por esse gráfico, certo? O que é o máximo local, certo? Um máximo local é um ponto, vou até botar ele de outra cor, vou botar ele aqui vermelho. Então, um máximo local é um ponto que na vizinhança desse ponto, vamos chamar ele de x1, certo?
Na vizinhança aí, ele tem ali um f de x1. Tá bem torto aqui meu negócio, né? Na vizinhança desse ponto, ele é o maior de todos, ao redor dele, assim, certo? Então, nesse caso aqui, x1 é ponto D máximo local. E o f dele, o f de x1, a gente vai dizer que ele é o valor máximo local dessa função, certo? Vou fazer uma pequena diferença, tá? O x1 é o ponto, ou então a gente diz que o π é o ponto, né? Na verdade, o π é o ponto, né? O ponto é x1, f de x1, né? Eu podia chamar, sei lá, y1, tá? Esse aqui, esse camarada aqui, para ser bem rigoroso, ele que é o ponto, né? A gente pode dizer que ele é o ponto de máximo local. Por que ele é máximo local? Porque aqui ao redor dele, ele é o maior valor. Se eu pegar uma vizinhançazinha aqui, pegar uns camaradinhos aqui próximo dele, e eu vou olhando os F's de X, são sempre menores que ele, tá? Então, ele é como se fosse um cumezinho de uma cadeia de montanha. E o que seria um mínimo local? Esse camarada aqui, por exemplo, aqui embaixo, ele seria, vamos chamar ele de x2. Vai ter aqui um f de x2. Então, para manter a nossa notação, o par, né? x2, f de x2 é ponto de mínimo local. Ou ele é mínimo local, ou é ponto de mínimo local. Por quê? Porque na vizinhança dele aqui, se eu pegar uma vizinhançazinha dessas pessoas, ele é o menor valor da função. Então, tá todo mundo, ele é o menor, ou seja, todo mundo está acima dele, né? Certo? E isso é localmente. Se eu expandir muito, assim, essa minha vizinhança, tá? Esse cara aqui não vai ser mais mínimo local. Por isso que o nome, ênfase no nome local, certo? Mínimo local. Aí a gente tem os pontos de máximo e mínimo local e temos os pontos de máximo e mínimo absoluto, ou global, né, como a gente fala. E para constratar, agora deu um trava-língua. Agora perdi. Mas enfim, para fazer oposição ao local é o global, certo? Então, o máximo global, ou o máximo absoluto, a palavrinha que você quiser, ele vai ser o camarada que ele é o maior de todos, todos. Sabe? Sabe o recorde mundial? É esse camarada, é o máximo local. Se a gente pode pensar assim, sei lá, em altura, certo? Altura das pessoas. Aí eu faço uma entrevista aqui com cada um de vocês e vocês vão me dizendo, a altura de vocês. Aí a gente vai chegar num colega que tem, sei lá, 1,92 m. Aí essa pessoa é o mais alto aqui, localmente, certo? Entre nós. Mas se a gente for pegar, sei lá, João Pessoa inteira, considerar João Pessoa inteira, certamente deve ter alguém com mais de 1,92 m. Aí, esse camarada aqui, que está aqui assistindo a aula, ele é só o máximo local. E a maior pessoa, vamos pensar assim, né? Em João Pessoa, a maior altura seria o máximo global da cidade, né? Certo? Então, a mesma coisa vale aqui para a função. Então, quem seria o máximo global, nesse caso aqui, ele estaria mais ou menos por aqui, ó. Então, esse camarada aqui, vamos chamar ele de máximo global ou absoluto. Repara que ele é o maior de todos. Se eu traçar uma reta aqui, paralela ao eixo X, nesse ponto, você repara, uma dica é que o gráfico está totalmente abaixo desse ponto. Vê que o gráfico, o desenhozinho está todo abaixo dele. Então, esse camarada aqui é o máximo global ou absoluto. O que ele não deixa de ser um máximo local também, tá? Localmente ele é um máximo, mas mais do que isso, ele é um máximo global, tá?
E aí a gente tem também um mínimo global. Aqui tem outro máximo ó, local. Tá vendo? Tem outro máximo local. Aqui tem um mínimo. Esse camarada aqui seria o mínimo absoluto ou global. Certo? Por quê? Porque ele é o menor valor de todos, de todos, de todos. Mais uma vez, se eu traçar uma reta aqui paralela ao eixo X, passando por esse ponto, você repara que o gráfico está todo acima dele, ou seja, ele é o menor valor. Ele é o menor valor. Certo? Então, a gente tem essas definições de máximos e mínimos locais e globais, certo? Dúvidas? Então, só para saber identificar, se indicaram se é um ponto de máximo global ou local. Qual a maior dificuldade, Joel? É para eu ler a tua pergunta ou tu vai falar outra coisa? Qual a maior dificuldade? Vamos pensar junto, né? Eu acho que essa é uma resposta que melhor vocês respondem. Melhor vocês responderem, assim, até ajuda a gente se vocês disserem qual é a maior dificuldade de vocês, porque aí a gente foca nela, né? Mas a gente vai ver, ó, a dificuldade vai estar, porque assim, geometricamente falando, ou você olhando assim um gráficozinho, eu acho que não tem muita dificuldade em você identificar o que é o máximo, o que é o mínimo, quando é global, quando é absoluto, certo? Eu quero crer que a gente olhando, a gente sabe interpretar mais ou menos isso. A dificuldade vem, tipo, quando a gente começa a relacionar isso com derivada. Tipo, o que é que a derivada tem a ver com isso, com o máximo e mínimo, que é o que eu vou responder agora, certo? Então, nesse primeiro exemplo que eu estou aqui falando teoricamente para vocês, eu conheço o gráfico da função, eu olho para o gráfico da função e digo, isso é o máximo, isso é o mínimo. Ou não tem máximo, nem tem mínimo. Pode ser também, tá, pessoal? Por exemplo, se eu pegar uma reta, uma função definida por uma reta, sei lá, y igual a x, né? A reta, a identidade. Quando x é 0, y é 0, quando x é 1, y é 1, a reta. Essa função aqui não tem máximo nem tem mínimo, certo? Você tem, por exemplo, a função x², que ela só tem mínimo, y igual a x², nossa famosa parábola. Era para ser simétrico isso aqui, né? Ela só tem mínimo ali no zero. As pessoas que a gente conhece o gráfico, dá para a gente olhar e identificar, mas aí a pergunta é, e quando a gente não tem ideia do gráfico, né? Não faço ideia. Como é que eu sei se essa função vai ter máximo e mínimo, ou não vai ter nenhuma das coisas, tá? Essa daqui não tem nem máximo, nem mínimo. Essa daqui tem mínimo. Tem mínimo em x igual a zero, né? É para que x ao quadrado, um número ao quadrado é sempre maior ou igual que zero. Zero é o menor valor dessa função aqui, certo? Então, dado que a gente não conheça, não seja essas funções que a gente está acostumado a trabalhar, sei lá, seno, cosseno, uma parábola, uma reta, como é que a gente faz? Aí, a gente... Como é que isso se relaciona com a derivada de uma função, certo? Aí vocês vão ter uns resultados lá, teóricos, que vai dizer o seguinte. Você tem um primeiro resultado que diz assim, ó, quando tem um máximo ou um mínimo num ponto, por exemplo, nesse ponto aqui, nesse ponto,
alguém foi lá e mostrou que nesse ponto, onde tem um máximo, a derivada vale zero. Aí você pensa, faz realmente sentido, né? Se a gente voltar lá no começo, na ideia de derivada, o que é derivada, a inclinação da reta tangente. A reta tangente nesse ponto é uma reta horizontal, a inclinação dessa reta é zero, né? Então a derivada ali é zero. Então, beleza, faz sentido. Aí, mas quer dizer que... Mas olha o que, é que o resultado está lhe dizendo. O resultado está lhe dizendo que se eu já sei que tem um máximo ou mínimo ali, então a derivada vale zero. Ele não disse assim, se a derivada vale zero, então tem o máximo ou mínimo. Ele está dizendo exatamente o contrário. Mas aí, de qualquer forma, ajuda, né? Porque eu sei que os camaradas que vão ser máximo ou mínimo das funções, eles obrigatoriamente têm que ter a derivada zero. Então, o que é que eu faço? Então, você vai estudar onde? Você vai estudar, que é esses camaradas que a gente chama de pontos críticos. Certo? O que são os pontos críticos? É onde a derivada é zero. Então, os pontos tais que f' de x igual a zero. Porque se a gente voltar um pouquinho aqui no tempo, também eu gosto de fazer essas relações com as outras disciplinas. Todo mundo aqui passou por lógica, né? Então, a gente teve um resultado que dizia assim, se tem máximo ou mínimo, que foi o que eu disse para vocês, então a derivada é zero, né? Isso quer dizer que se a derivada não for zero, não é máximo nem é mínimo. Mas ele não está dizendo que se a derivada é zero, f' de x igual a zero, então ele é máximo ou mínimo. Né? Não é isso que está dizendo isso aqui. Mas eu posso usar esse resultado porque, ora, se é máximo ou mínimo, então a derivada é zero. Então, para ser máximo ou mínimo, obrigatoriamente a derivada for zero. Se a derivada não for zero, não tem como ser máximo ou mínimo. Então, onde é que está esses máximos ou mínimos? Ele está no meio, ele está perdido entre esses camaradas onde a derivada é zero. Todos os camaradas onde a derivada é zero, vai ser máximo ou mínimo? Não. Alguns podem ser, outros não. Mas todo mundo que for vai estar dentro desse conjunto, certo? Então, aqui a gente, com isso, a gente já diminui o nosso espaço de busca, certo? A gente está buscando os máximos e mínimos de uma função. Onde é que eu estou buscando? Em qualquer número. Aí agora eu já diminuí. Não é qualquer número. É uns camaradas onde a derivada dá zero, certo? Então, a gente já reduziu bastante. Aí, o que mais que a derivada vai me dizer? Certo? O que mais que a derivada vai me dizer? A derivada vai me dizer também onde que uma função cresce e onde que uma função decresce. Por exemplo, aqui, esse meu primeiro gráficozinho assim, ó, a gente sempre lê um gráfico da esquerda para a direita, né? Assim como a gente lê um número, sei lá, 1001. Se eu escrevesse, apesar que 1001 foi horrível o exemplo, porque é de trás para frente, de frente para trás é o mesmo número, né? Mas vamos lá, 1002. A gente sempre lê da esquerda para a direita, né? Eu não vou ler esse número aqui como 2001. Não, ele é 1002, né? Então, o gráfico a gente também lê da esquerda para a direita, sabe? Então, sempre da esquerda para a direita, assim como a gente lê um texto da esquerda para a direita. Né? Então, ó, se eu começar desse ponto aqui, você repara que quando eu vou desenhar assim, ó, o lapisinho está subindo, então a função está crescendo. Aí depois ele chega lá no ponto e começa estou descendo com o lápis. Então a função está decrescendo. Aí depois começa a crescer, depois começa a decrescer, crescer, decrescer. Então a gente tem essas regiões de decrescimento e crescimento. E quem fala sobre isso, quem vai me dizer isso também é a derivada, certo? Então, vamos bem rapidinho. De crescimento e
Opa, S demais aqui. Decrescimento. Tá? Aí é bem... Tem duas possibilidades, certo? Duas possibilidades. Ele diz assim, ó. Onde a derivada for maior que zero, for positivo, for um número positivo, a derivada é 10, a derivada é 50. Onde a derivada, então, a função f de x cresce. Tá? No intervalo onde a derivada for positiva, a função cresce. Caso contrário, no intervalo onde a derivada é negativa, então f decresce. Então, duas possibilidades, certo? Aí, além... Então, aqui, a derivada, eu já tive que derivar igualar a zero para encontrar os pontos críticos. Vou guardar essa informação aqui, por enquanto, né? Aí, além disso, eu vou estudar o sinal da derivada. Eu vou estudar o sinal dessa função. Quando ela for positiva, a função cresce. Pensa para cima, certo? Quando a derivada for negativa, a função decresce. Tá? Aí, a gente tem uma coisa que chama teste da primeira derivada. Certo? Eu gosto de usar as mãos bem muito, porque me ajuda na visualização. Eu digo isso para vocês também. Aí o teste da primeira derivada, ele vai me ajudar a identificar onde que a função é máximo ou mínimo. Onde que o ponto crítico, né, é máximo ou mínimo. É esse camarada, tipo, eu já derivei, igualei a zero, encontrei aqui um punhado de valores, sei lá, 5, 10, 3. Como é que eu vou saber se eles são máximos ou se eles são mínimos? Aí o teste da primeira derivada que vai lhe responder isso. Ele vai dizer assim, eu vou pegar C, um ponto crítico, tá? Eu estou escrevendo só as palavras-chave, assim, estou escrevendo a teoria bem direitinho para a gente ganhar tempo, certo? Então, C é um ponto crítico. Aí, aqui agora tem 3 possibilidades, tá? Se ao redor de C a função muda de positiva, a derivada da função ela vinha positiva e depois ficou negativa, ou seja, a função vinha crescendo, ó, a função vinha positiva, a derivada f' de x maior que zero. Então, assim, o sinal de f' mudar de positivo para negativo, tá aqui o menos, né? Em C, então, C é ponto de, ela vem positiva e depois negativa, máximo. É só você pensar assim, ó, a função vinha com a derivada positiva, ou seja, ela vinha crescendo, dependendo de como, ela vinha crescendo. Aí daqui a pouco chegou no ponto C, ela começou, o sinal ficou negativo. Ou seja, ela vinha crescendo, começou a decrescer. Então isso aqui é um ponto de máximo. Ela vinha crescendo, chegou no C, pum, começou a decrescer, certo? Imagina que você está fazendo uma trilha numa cadeia de montanhas, certo? Então, você começou a subir. Você está andando, você começou a subir. Aí, daqui a pouco, você percebe que você já está descendo agora. Certo? Então, você passou por um ponto mais alto ali. Pelo menos localmente falando, certo? Então, você estava subindo. Você estava subindo aqui. Fazendo sua trilha. Certo? Aí, daqui a pouco, você percebe que você está descendo. Quer dizer que você passou pelo
pelo alto de um morro, mesmo que não fosse a maior montanha de todos, mas você passou por um pico. Então, aquilo ali é um máximo, certo? O contrário disso é o sinal de F' mudar de negativo para positivo. Vou botar um mais, né? Às vezes eu quero escrever, botar o símbolo para ser mais rápido, acabo escrevendo, apago, põe o símbolo. Em C, então, C é ponto de mínimo. Então, ó, você está descendo, daqui a pouco você vê que você começou a subir. Então, o critério agora é assim, ó. A derivada estava negativa, ou seja, você estava descendo. Aí, daqui a pouco, a derivada ficou positiva. Então, você estava descendo aqui sua montanhazinha, descendo. Aí, daqui a pouco, você reparou que eu já estou subindo de novo, estou morrendo, perdendo ar. Então, ali, você passou por um... A gente chama vale, eu acho, né? Aqui você passou por um mínimo, tá? Mínimo local. E aqui, esse camarada aqui era o máximo local, certo? Na sua trilhazinha. Então, se você está subindo, e depois começou a descer, máximo, tá? É só usar as mãozinhas. Tá descendo. Depois começou a subir, é um mínimo, tá? E o terceiro caso é não acontecer nada. A função, você passou pelo ponto C, que é o meu ponto crítico, tá? F' não muda de sinal em torno de C. Então, C nem é máximo, nem é mínimo. Nem máximo, nem mínimo. Tá? Então, você encontrou lá um ponto crítico, sei lá. Tá lá na sua trilha, certo? Aí você encontrou um ponto crítico aqui, C. Aí você vinha assim, ó. Eu tô descendo, passei pelo esse ponto C, continuo descendo. Ou seja, ele não é nada, nem é máximo, nem é mínimo. Você tava descendo, continuou descendo, ele não é nada, ele é só um camarada ali que existiu, tá? Ou o contrário, né? Tá aqui um ponto C. Você estava subindo, passou por ele e eu continuei subindo. Então, ele realmente não é nada. Vê que a derivada aqui não mudou de sinal, tá? Nesse caso, a derivada a inclinação está negativa, né, dessa reta. Então, essa derivada aqui era negativa, menor que zero, continuou menor que zero, tá? Então, esse ponto aqui não é nada. E nesse caso aqui, a derivada antes era positiva, ele está subindo, passou por ele e a derivada continua positiva. Então, não é nada, tá? Então, é só pensar visualmente na nossa trilha. Se você está descendo, a derivada é negativa. Se você está subindo, a derivada é positiva. Certo? Então, aí se você mudar de um sinal para o outro, eu vou ter ou o máximo ou o mínimo ali. Ou eu estou por um picozinho de uma montanha, ou eu estou num valezinho, eu estou num ponto mais baixo. Certo? Tá boa a analogia? Estão entendendo? Eu fico agoniada, todo mundo quietinho, caladinho. Aí vamos para outra teoria, a parte final da teoria para a gente ir para os exemplos, que é sobre concavidade. Concavidade, certo? E quem é que vai me falar, quem é que vai determinar esse tipo de coisa? Concavidade é o seguinte, uma função, ela pode crescer, ó, posso dizer que a função, ela cresce assim, ó. Tá? Essa função é uma função crescente, ela está crescendo.
Mas ela também poderia crescer assim, ó. Tá? Peraí, deixa eu fazer um desenho médio. Vou fazer um parecido com esse, só que ela emborcada, né? Então, X, Y, ela crescer assim. Tá? Então, concavidade é isso. Essa função, a definição mesmo tem a ver com as tangentes e tal, mas vamos pensar assim. Quando que a concavidade é positiva? Ou quando que a concavidade está voltada para cima? Eu gosto de fazer assim, ó. A concavidade está voltada para cima, você pensa no smiley face, certo? Ela está assim, felizinha, ó, ela está. Isso aqui significa que, nesse caso, a concavidade, ou a função é côncava para cima, certo? Se ela for parecida com uma carinha triste, assim, ó, isso aqui quer dizer que a função é côncava para baixo, certo? Intuitivamente. Se ela tiver o desenhozinho, ela tiver uma curvinha assim, mais voltada para baixo, mais parecido com a carinha triste, ela é côncava para baixo. Se o arcozinho que ela faz for um negócio assim, mais parecido com um sorrisinho, ela é côncava para cima, certo? Aí a pergunta é, onde é que entra a derivada nisso? Porque concavidade é a função ser côncava para baixo ou para cima. Mais uma vez, a olho nu, geometricamente olhando para o gráfico da função, por exemplo, essa função aqui, f de x quadrado, claramente ela é côncava para cima, certo? Se eu fizesse a função f de x menos x quadrado, né? Menos x quadrado, né? Que ela seria a função assim. Claramente ela é côncava para baixo, certo? Então, se eu conheço o gráfico, eu sei dizer se ela é para cima, se ela está virada para cima, para baixo. Tá? Então, onde é que a derivada entra nesse moído? Onde é que a derivada entra nesse negócio? A derivada entra nesse negócio ao seguinte. Na verdade, é a segunda derivada que vai me dizer isso, certo? Então, concavidade, quem vai me dizer é a segunda derivada. E aí ele vai me dizer o seguinte, ele vai dizer assim, ó, tem duas possibilidades, tá? Se a segunda derivada for positiva, significa que F é côncavo para cima, certo? A segunda possibilidade é que se a segunda derivada for negativa, ela é côncava para baixo, tá? Então, duas possibilidades. Se a segunda derivada for negativa, ela vai estar tristinha, voltada para baixo. Se for positiva, a gente diz que ela é côncava para cima. E aí tem um camarada que chama ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão? Um ponto de inflexão é esse momento, se existir, né, um momento onde a função ele muda a concavidade da função. Ela vinha com a concavidade, sei lá, para cima, depois virou para baixo, emborcou. Um camarada assim, ó, por exemplo, sei lá, ela vinha aqui assim, aí virou. Então, esse camarada aqui, esse X, a gente vai dizer que ele é um ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão? Deixa eu pegar esse camarada, botar mais puladinho aqui. Então, o ponto de inflexão é um ponto onde a segunda derivada muda de sinal, tá? Ela sai de positivo para negativo, de negativo para positivo, e vice-versa. Então, X, Y. O que é um ponto de inflexão? É um ponto
onde a função muda de concavidade. Tá? Esse é o cara, esse é o camarada. É o que a gente chama de ponto de inflexão, certo? Então, eu acho que isso é a teoria, que a gente sabendo isso, a gente consegue resolver uma questão do tipo. Vou dar um spoiler aqui, que eu vou resolver uma questão que eu botei na minha prova da minha turma, certo? Aí, não sei se tem alguém aqui da minha turma. Inclusive, cadê? Porque você não quer abrir, meu filho. Achei. Então, vamos fazer um exercício, né? Ou exemplo, sei lá. Vou dizer assim, faça o estudo completo da função, certo? Faça o estudo completo da função. Então, ou seja, a gente vai estudar onde ela cresce, onde ela decresce, onde que a concavidade é voltada para cima, onde que a concavidade é voltada para baixo, se tem ponto de inflexão, se não tem, tudo que tem direito, tá? Pontos de máximo e mínimo, certo? E no final, esboça o gráfico. Faça o estudo complexo da função, completo da função e esboce o gráfico. Então, vamos ser felizes agora, né? Vamos pegar agora no quente, né? Na batata quente. Então, questão direta da prova, da minha prova. Eu botei na minha turma e... Enfim. Não, o pessoal não foi muito bem, não. Mas a gente... Para a vida, a chance, né? Então, a primeira coisa que eu diria para vocês é: vamos pensar qual é o domínio dessa função, certo? O domínio dessa função, essa função é um polinômio de grau 3. Então, os polinômios têm domínio nos números reais, ou seja, todos os números. Então, essa é uma função que ela está definida para todos os números. Porque, às vezes, a função não está definida para algum ponto, alguma coisa assim, né? Ou só definida só por positivos, só por negativos. Então, a primeira coisa é a gente identificar o domínio da função. Então, o domínio dessa função são todos os números reais. Assim como o domínio de qualquer polinômio. Você vê um polinômio, o domínio são todos os reais. Outra coisa, se você tiver condições de encontrar as interseções com os eixos, certo? A interseção com o eixo, quer dizer assim, tá aqui os eixos, né? X e Y. Onde que a função cortou aqui e onde que a função... Será que a função corta aqui? Ela passa em algum cortando assim? Se você tiver condição de encontrar esses pontos, bom. Assim, as interseções com o eixo X, eu tenho que, basicamente, encontrar as raízes do polinômio. Se for um polinômio maior que 2, quer dizer, um polinômio quadrático de grau 2, tem fórmula de Bhaskara, a gente consegue resolver as equações, né? As raízes de modo fácil. Como maior que 3, a gente não tem uma regra, uma fórmula, que é só substituir, encontrar as raízes. Então, eu abstraía, para a gente não perder muito tempo. Mas, como é que se diz? Interseção com o eixo Y é fácil. Porque quando que essa função corta aqui? Que ponto é esse? Esse é o ponto onde x é 0. Tá? Interseção com o eixo Y. É só para quando a gente for desenhar, a gente ter uma informação a mais. Então, por exemplo, se eu meter x igual a 0 nessa expressão, quanto é que vai dar o meu y?
Eu meter zero aqui, 0 ao cubo é 0, dividido por 3 dá 0. 0 ao quadrado é 0, vezes 2 é 0. 3 vezes 0 é 0, sobrou esse 5 aqui, certo? Vou botar devagarzinho aqui, caso alguém não tenha enxergado. Então, todos esses termos aqui são 0, sobrou só esse 5. Então, na hora lá que eu for, finalmente, quando eu for fazer meu gráfico, eu já sei pelo menos um par de pontos. Essa função ela vai passar no ponto assim, né? X igual a 0, y igual a 5. Ele vai passar aqui, nesse ponto. Não sei se é assim, 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 não sei, mas ele vai passar nesse ponto. Então, a gente guarda essa informação aí, tá? Daqui a pouco a gente faz o gráfico. Então, pronto. Interseção com eixo X, com eixo Y. Interseção com eixo X, a gente teria que fazer y igual a 0. Se eu meter y igual a 0, só falando, né? Eu teria que resolver essa equação aqui, né? Mais 5 igual a 0. Uma equação de terceiro grau. Certo? Aí, não vamos perder esse tempo, não, porque não vai ser tão relevante para a gente. Se eu zerar o lado esquerdo, quanto equivale o x? Seria legal a gente saber onde que a função ia passar aqui. Mas deixa para lá. É só um esboço, né? Então, beleza. Ponto 3, vamos ver onde que a função cresce e onde a função decresce, tá? Então, domínio, interseção com eixo x, eixo y, x e y, se der para fazer, né? Então, regiões de crescimento ou decrescimento. Onde que essa função cresce ou decresce, tá? Então, quem vai me dizer isso é o sinal da primeira derivada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa função. Então, a gente tem que saber derivar uma função, tá? Nesse ponto, se a gente está estudando a aplicação de derivada, a gente precisa saber derivar uma função, né? Então, aqui a gente vai usar basicamente aquela regra da potência em todo canto aqui, né? Que o pessoal também chama regra do tombo, não sei o quê. Só lembrando como é que deriva esse termo. Esse camarada, esse expoente está aqui em cima, ele vai descer, né? Vai ficar 3x. E o expoente agora, eu tiro 1, né? Fica 3x quadrado. Só que repara que ele tinha um 3 dividindo. Né? Menos, esse 2 não me atrapalha, eu vou deixar ele aí. X quadrado, vou derivar o x quadrado. O 2 vai descer, vai ficar x elevado a 2 menos 1, 1, né? A gente não põe aqui. Mais 3, a derivada de x é 1. Mais 5, quando o número estiver assim sozinho, perdido na vida dele, a derivada dele é 0, certo? Então, esse 3 dividido por 3 é 1. Esse aqui ficou x quadrado. Menos 2 vezes 2 dá 4, x. E 3 vezes 1 é 3. Beleza. Então, isso aqui é uma parábola, né? X quadrado menos 4x mais 3. Certo? Então, aí agora eu vou estudar onde que essa função é positiva e onde é que ela é negativa. Tá? Então, como é que eu começo fazendo isso? Você primeiro encontra onde ela é 0. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer onde? Vou procurar lá nos meus famosos pontos críticos. Ou seja, eu vou pegar a derivada igual a 0. Então, numa questão dessa, a primeira coisa que você faz é deriva igual a 0. Tá? Deriva igual a 0. Derivei, agora eu vou igualar a 0. Menos 4x mais 3. Igual a 0. Aí aqui eu vou fazer uso do nosso famoso amigo Bhaskara, né? Ele vai dizer que x é quem? É menos b, só lembrando a fórmula, né? Raiz de b quadrado menos 4ac dividido por 2a. E aí, só lembrando que numa equação de segundo grau, o a é o termo que acompanha o x quadrado, o númerozinho, não tem ninguém aqui, é 1, certo? Não é um fantasma, é 1. O b é o camaradazinho que acompanha o meu termo x, incluindo o sinal, então o b é menos 4. E o c é o númerozinho que aparece sozinho, incluindo o sinal, tá?
Então, é 3. É porque a gente não põe mais 3, né? Mas se fosse menos, seria menos 3. Tá? Então, substituindo aqui, né? Famosíssimo lá do ensino fundamental, médio, fórmula de Bhaskara, tá? Menos B, B é menos 4. Com esse menos vai ficar mais. 4 mais ou menos raiz de menos 4 ao quadrado. Vou adiantar um pouquinho aqui, certo? Menos 4 vezes o A é 1 e o C é 3. E, né, Bhaskara, a gente deve resolver saber fazer, né? O A é 1, então 2 vezes 1, 2, né? Esse aqui vai ficar 4, mais ou menos. Menos 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 3, 9, né? Tá certo? Aliás, 4 vezes 3, 12. Meu Deus, é porque eu já tô com na cabeça. Outra coisa na cabeça. E vocês nem para me corrigir, tá vendo? 4 vezes 3, 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. 12. Não sei de onde veio esse 9. Era para ver se vocês estavam prestando atenção. Dividir por 2 vezes 1, 2. Perderam o ponto. 4 mais ou menos. Aí agora sim, 16 menos 12, 4. Tá? Raiz de 4 dividido por 2. Aí o nosso famoso raiz de 4 é 2, né? Então, dividir por 2. Então, esse aqui tem duas soluções, né? Sempre uma equação de segundo grau tem duas soluções. Elas podem até ser iguais, mas tem duas, né? Uma de 3, vai ter 3 de terceiro grau. Tá? Esse aqui vai ficar 4 mais 2. Dividir por 2, 4 mais 2 é 6, né? 6 dividido por 2, 3. Presta atenção agora para não errar as contas, né? E o outro vai ser 4 menos 2 dividido por 2. 4 menos 2 é 2. 2 dividido por 2, 1. Então, eu encontrei onde que a derivada é zero. Onde que a derivada é zero, f' de x é igual a zero em x igual a 3 e em x igual a 1. Certo? Ou seja, essa equação de segundo grau, que é a fórmula da derivada, né? Eu posso reescrever ela em função das minhas raízes. Isso aqui vai ser x menos 3 que multiplica x menos 1. Vou fazer um parênteses aqui para vocês, que se eu tenho uma fórmula, uma equação de segundo grau, qualquer genérica, tá? Isso aqui vai ser igual a x menos x', que multiplica x menos x duas linhas, na verdade, a que multiplica, tá? Porque nesse caso aqui o a é 1, né? Onde x' e x duas linhas são as raízes, tá? Uma vez que eu encontrei as raízes, não foi 3 e 1, eu posso escrever essa forma fatorada aqui, tá? Isso aqui vai ficar x menos a primeira raiz, que foi 3, vezes x menos a segunda raiz, que foi 1. Aqui a ordem não importa, tá? E aí teria esse 1. 1 vezes isso. Mas como é 1, ele não importa aparecendo, tá? Então, beleza. Fatorei. Esse passo a gente vai fazer sempre, de fatorar, tá? Que é para a gente poder estudar o sinal dessa função. Se a gente separar em pedacinhos menores, sempre fica melhor, tá? Então, a gente sempre vai fazer isso. E aí, agora, a gente constrói uma tabelinha. Como é que a gente vai construir essa tabelinha? Vai ser assim. Ó, repara, fazer aqui como se fosse os números reais, né? Tá aqui, digamos, o 0, tá aqui o 1, não tem um muito longe do 0, né? Vamos dizer que aqui fosse o 1 e tá aqui o 3, certo? Então, eu já sei que a derivada vale 0 aqui e aqui. Então, eu vou estudar o sinal dessa função, eu vou estudar nesse pedaço aqui, que esse pedaço aí significa o quê? Eu quero que os x sejam menor que 1. X menor que 1. Eu vou estudar nesse pedaço aqui,
tá? Esse pedaço aí é o x onde? Entre 1 e 3. E eu também posso estudar a função nesse pedaço aqui. Esse pedaço azul aí é o x maior que 3, tá vendo? À direita do 3, ou seja, os números maiores que 3. Então, eu vou dividir o estudo dessa minha função nesses 3 pedacinhos. E aí, como eu consegui quebrar essa função em 2 pedacinhos, eu vou estudar esse pedaço e vou estudar esse pedaço. E aí, eu vou ter o sinal de f' de x, que é literalmente o produto desses 2 pedaços. Né? Então, aí o que eu... Vou deixar um negócio mais bonitinho, vou passar a ilustração aqui. O que eu digo para meus alunos é o seguinte: escolhe alguém, certo? Um representante. Aí agora vocês vão participar, certo? Escolhe alguém, um representante para fazer essa parte aqui da tabela. Por exemplo, alguém me diga um número menor que 1. Pode ser digitado aí. Um número qualquer menor que 1. Menos 5. Pode ser digitado ou alguém pode falar também, se quiser. Ninguém sabe um número menor que 1? Menos 5. Pronto, muito obrigada. Eu não escutei, não. Alguém falou? Não escutei, não. Deixa eu... Tirei e coloquei meu microfone aqui para ver se... Pronto, menos 5. A gente vai... Para esse pedaço aqui, x menor que 1, eu vou pegar um menos 5. Podia ser 0, mas menos 5. Beleza. Ó, se eu fizer menos 5, menos 3, isso aqui dá um número positivo ou negativo? Negativo, né? Tô pensando que vocês estão todo mundo pensando comigo, né? Se eu tenho menos 5 e eu tiro menos 3 dele, eu vou continuar, eu devo 5 e devo 3, ou seja, eu devo 8, né? Aí agora eu continuo com o meu menos 5 aqui, que é o representante desse intervalo. Eu tenho menos 5 e eu vou tirar menos 1 ainda dele. Menos 5, menos 1 é positivo ou negativo? Negativo. Ouvi aqui o pensamento de todo mundo, certo? Chegou aqui, ó. Ondas. Eu senti. Tá. Aí agora alguém me fala um número entre 1 e 3. Certo? A gente vai para aquele próximo intervalo ali agora. Um número entre 1 e 3. Um representante. 2. Muito obrigado. Tá? 2. Aí se eu tenho 2 e eu tiro 3. 2 menos... Tá vendo que é o x entre 1 e 3, eu peguei o 2. 2 menos 3 é positivo ou negativo? Negativo, né? Obrigada. Negativo, tá menos 1. E agora, se eu faço 2 menos 1, dá positivo ou dá negativo? Ouvi todo mundo falando aqui, dá 1, e 1 é positivo, né? Beleza. Aí agora, um número maior que 3. Alguém me dá um número maior que 3? 4, 7, qualquer um, tá? 1 milhão. Vamos lá, 7, que foi o primeiro. 7 menos 3 é positivo ou é negativo? Que dá exatamente 4 ali, é positivo, né? Aí agora eu vou fazer, eu podia ter feito, aqui a ordem realmente não importa, mas vamos lá. E agora eu vou fazer 7, não, era 4, era 7, né? 7 menos 1, peguei o representante agora desse camarada aqui, peguei o 7, né? 7 menos 1 dá 6, que é um número positivo. Pronto. Completei minha tabelinha. Aí agora eu faço o quê? Eu faço o famoso jogo de sinal. A derivada não é o produto desses dois termos? É o produto dessas duas colunas? Então eu vou fazer o produto de menos com menos. Menos com menos dá quanto? Mais. Ouviu o pensamento de todo mundo aqui. Menos com mais dá quanto? Menos. Né? E mais com mais dá mais. Tá?
Então, eu fiz aqui, e aí aqui eu já sei onde a função cresce e onde a função decresce. Por quê? Porque, ó, quando a derivada for positiva, a função cresce. Onde a derivada for negativa, a função decresce. Então, nesse intervalo aqui, a função vai crescer, cresce. Onde tiver o sinalzinho de menos, ela decresce. E onde tiver o sinalzinho de mais, ela cresce. Então, já consegui responder onde a função cresce e onde a função decresce. Eu estudei o sinal da primeira derivada, certo? Isso era o ponto 3, né? Aí agora eu vou perguntar, tem máximo e mínimo, máximos ou mínimos? Ou mínimos? Será que tem? Olha, quem são os candidatos a máximo ou mínimo? São os onde a derivada é zero, né? Onde que a derivada é zero? Em x igual a 1 e em x igual a 3, né? Aí vamos ver o que é que acontece, ó. Eu venho andando na minha montanha, ó, venho com um número menor que 1 aqui, ó, tá vendo? X menor que 1, a primeira linha da tabela, certo? Eu venho andando, x menor que 1. Ah, menos 1, 0, 0,5, 0,9. Cheguei, ó, eu venho andando, ela vem crescendo, a função, ó. Ela vem crescendo, até chegar no 1. Passou do 1, ó, de 1 até 3, ela decresce. Então, aqui era o 1, certo? Ela vinha crescendo, aí começou a decrescer. Quer dizer que esse camarada é ponto de quê? Vocês que vão me responder. Pode digitar aí. Começa com M. Vou dar a primeira dica para vocês. Máximo, muito obrigado. Ó, tá vendo? Eu disse que começava com M. Então, você repara que ele é ponto de máximo. Por quê? Porque a função vinha crescendo, depois decresceu. Então, x igual a 1 é ponto de máximo. Só interpretar a tabela, certo? Aí agora a gente está na linha 2. Mínimo também começa. Mas eu dei a dica. Tinha 50-50, 50% de chance. Aí aqui, ó, a gente tá na segunda linha, né? Ele já passou do 1, a função tá decrescendo, passou pelo 2, 2,5, não sei o quê, 2,9, ela tá decrescendo, a função chegou no... Tá decrescendo. Pronto, chegou no 3. Pum, tá aqui o 3, digamos, né? 3. Aí depois do 3, que é essa terceira linha, né? X maior que 3, ela começou a crescer de novo, ó. Certo? Então, quer dizer que aqui no 3 eu tenho um ponto de quê? Ela vinha decrescendo, aí começou a crescer. Começa com M. Eu vou escrever aqui, é ponto de... Aí eu vou escrever o M aqui e esperar vocês dizerem. É ponto de quê? O x igual a 3. Mínimo. Show de bola. Como eu só tenho um amigo aqui que está respondendo, um colega, eu quero perguntar para vocês. Tem alguém que não está entendendo isso? Pô, tá todo mundo entendendo? Todo mundo legal, joinha. Faz assim quem entendeu lá no negócio da reação. Professora, eu não entendi muito bem essa tabela aí que a senhora fez, eu não entendi muito bem para que ela serviu. Ah, para que ela serviu? Ela serviu para tudo até agora, certo? Mas eu vou voltar aqui bem rapidinho. Então, quando a gente quer saber onde a função cresce, onde a função decresce, a gente tem que estudar o sinal da primeira derivada. Então, o que eu fiz foi, eu derivei a função, pum. Aí eu vou olhar onde que a função é zero, onde que a derivada é zero. Vou procurar onde que a derivada é zero. Procurei onde a derivada é zero, encontrei que a derivada é zero em x igual a 3 e x igual a 1. Aí eu disse assim, ó, se eu tiver uma reta com todos os números, né? Onde é que está o 1? Onde é que está o 3? O 1 está aqui, digamos que o 3 está aqui, certo?
aqui à esquerda do 1 está o 0, por exemplo, o menos 1. O 2, por exemplo, está aqui entre o 1 e o 3. O 5 está depois do 3. Só para eu saber, assim, né? Então, aí como é que eu olho para essa tabela? Então, essa tabela, como eu encontrei 2 pontos, onde a derivada é 0, eu vou ter que olhar para esses 3 pedacinhos de intervalo. Certo? Faz de conta aqui, cada um. Então, eu tenho que olhar para o pedaço onde o x é menor que 1, que deu a primeira linha aqui da minha tabela. Quando os valores estiverem entre 1 e 3, ou seja, quando o x estiver entre 1 e 3, e quando o x passar do 3. Então, eu fiz três linhas aqui, três linhas, tá? Na tabela. Aí as colunas, quem vão ser as colunas da matriz da tabela? As colunas, eu vou fatorar essa função de segundo grau. Como eu encontrei as raízes, a fatoração já é de graça. Isso aqui é um negocinho, é uma formulazinha, é um conhecimento prévio que a gente deveria ter, tá? Que isso equivale para qualquer equação de segundo grau. Qualquer uma que eu escrever desse formato aqui, quando eu encontrar as raízes, eu fatoro dessa forma aqui. Eu ponho esse A, que na maioria dos exemplos que a gente faz é 1. Aí fica x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Por quê? Porque fica mais fácil eu estudar pedacinho por pedacinho, tá? É como se fosse assim, digamos que eu tenho uma pedra grande e para carregar, eu parto em 2 pedras menor, tá? Então, eu tinha uma equação de segundo grau e eu parti ela em 2 equações de primeiro grau. Ficou mais fácil eu estudar, certo? E aí, a equação de segundo grau, a fatoração é de graça, dado isso aqui. É só vocês não esquecerem desse quadradinho aqui, tá? Ele que vai salvar nossas vidas. Então, um negócio aqui. Assim. Ele é a nossa colete salva-vida, certo? Uma vez que eu encontrei as raízes, eu sempre posso fatorar desse jeito. Então, aí ele vai ter uma coluna de um pedacinho, uma coluna do outro pedacinho, e a última coluna é a própria função. É como eu recupero a função, né? A função não é o produto desses 2 termos, então eu vou fazer o produto desses 2 termos. Mas eu só preciso saber o sinal dessa função nesses pedaços. Então, aí a gente vai completar a tabela. E aí eu pedi para vocês assim, não é o x menor que 1? Aí você pensa assim, pensa num representante. Não precisa pensar em todos os números menor que 1. Pega um número menor que 1, né? Então, eu nem lembro aqui qual foi o exemplo, mas você pode fazer, por exemplo, 0. É assim, 0 menos 3 dá menos 3, ou seja, é um número negativo. Então, todo mundo aqui vai ser negativo. Aí eu vou agora assim, 0 menos 1 dá negativo. Então, nessa linha aqui, nessa coluna, também vai ser negativo. Aí eu vou para outra linha. Vou pegar um número entre 1 e 3. 2, o meu camarada mais comum aqui, né? Mas podia ser 1,5, 2,9, qualquer um. Mas o mais fácil é 2, né? Entre 1 e 3, 2. Para não dar muita dor de cabeça. Então, 2 menos 3 dá menos 1, ou seja, negativo. 2 menos 1 dá 1, ou seja, positivo. E aí depois você pega um camarada maior que 3, sei lá, 10, 1 milhão, qualquer um, ou 4. Próximo número maior que 3, 4, né? Natural, próximo número natural, né? Aí vamos pensar 10. 10 menos 3, 7. Opa, é positivo. Aí eu vou lá e ponho positivo. 10 menos 1, 9. Opa, é positivo. Então, construir a tabela. E aí a última coluna, como esses camaradas, a derivada é o produto desses 2 termos, você faz o jogo do sinal. Menos com menos dá mais, menos com mais dá menos, e mais com mais dá mais. E aí você lembra, onde a derivada tem o sinal positivo, a função cresce. Onde a derivada tem o sinal negativo, a função decresce. Certo? Então,
Aí você vai colocar aqui, ó, nesse intervalo a função decresce, nesse intervalo a função cresce e aqui ele cresce. Aí só olhando para a tabela eu vou classificar esses pontos que foram os pontos críticos, né? Quem foram os pontos críticos? Não foi x igual a 1 e x igual a 3, ou seja, onde a derivada é zero, né? E aí eu faço aquela jogada. X igual a 1, ó. Até chegar no 1, a função vinha crescendo, 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 ou seja, subindo. Aí depois ela começou a decrescer, ou seja, descendo. Então ela subiu, 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 e depois desceu, desceu, desceu. Ali eu tenho o máximo, né? E no x igual a 3, ó, até o 3, ele vinha descendo, descendo, descendo. Aí passou do 3, ela começou a subir de novo, ó, cresce. Tá vendo? Então aqui eu tenho um mínimo, tá? Então se ela vinha subindo, 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 começou a descer, 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 máximo. Se você vinha descendo, 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 começou a subir, 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 mínimo, tá? Então, aí agora só falta bem pouquinho para a gente terminar, que é estudar com cavidade, certo? Para estudar com cavidade, 4. Concavidade. Eu vou ter que estudar o sinal da segunda derivada. Então, eu vou aqui na primeira derivada, ó, x² menos 4x mais 3, e vou derivar de novo, né? F, duas linhas de x, vai ser. Só pegar aqui para não me esquecer, eu não ficar subindo, depois eu apago essa. Então, essa é a primeira derivada, né? Então, a derivada de x² é 2x. Ai, faltou um 4 ali, né? Faltou um 4 quando eu copiei aqui. A derivada de x é 1 e a derivada do 3 é 0, né? Então, a segunda derivada é 2x menos 4. Aí você vai olhar de que essa segunda derivada é 0. Ora, ela é 0 quando 2x menos 4 for 0. Aí eu resolvo essa equação de primeiro grau aqui, que graças a Deus é uma equação de primeiro grau, né? Passar esse menos 4 para o lado de lá, eu tenho que 2x é 4. Agora eu passo esse 2 dividindo, x é 4 dividido por 2, que é o meu famoso 2. Né? Então, a segunda derivada é 0 quando o x for 2. E aí você faz uma retinha aqui de novo. Onde é que está o 2? O 2 está aqui. Vamos dizer que o 2 está aqui. Tá? Então, mais uma vez, aí agora eu vou ter que estudar, ó, a cara da segunda derivada, eu vou ter que estudar aqui a esquerda do 2, ou seja, para x menor que 2. E eu vou ter que estudar aqui para o x maior que 2. Então, a nossa tabelinha agora só vai ter duas linhas. Tá? Eu vou ter o x menor que 2 e o x maior que 2, porque eu só encontrei esse 2 dividindo o intervalo. Tá? E aí eu vou... Como isso aqui é uma equação de primeiro grau, eu vou só olhar como é que é a cara dela aqui, né? Beleza? Aí, mais uma vez, só precisa pegar um representante. Alguém me dá aí um representante para esse intervalo. Ou seja, alguém menor que 2. Me falem um número menor que 2. 0,3. Muito obrigada. Gosta de... Aí você vai substituir aqui nessa expressão. 2 vezes 0,3 menos 4. 2 vezes 0,3 é 0,6 menos 4. Tá? Isso aqui vai dar menos 3,4, né? Se não estiver errado. Tá? Então, deu um número negativo. Eu ponho um menos aqui. Tá? Mas você podia pegar um número melhorzinho para lhe ajudar, sei lá, 0. Um número menor que 2. 0 ou 1, né? Aí você faz 2 vezes 0 menos 4. 2 vezes 0 é 0. 0 menos 4, menos 4. Opa, deu um número negativo. Vou meter um menos ali. Tá? Aí agora alguém me fala um número maior que 2. Que não seja zonas. Para outro coleguinha participar. Nada contra você, não. É só para outro coleguinha participar. 4, muito obrigado. Aí agora eu vou fazer essa conta aqui. 2
vezes 4, menos 4. 2 vezes 4 é 8. 8 menos 4, 4. Opa, deu um número positivo. Eu vou botar um número positivo. E com isso eu estudei o sinal da segunda derivada. Ora, quando a segunda derivada for negativa, como é a carinha? Como é a carinha triste? Não é assim? Então, o que é a concavidade aqui? Ela é côncava para baixo. É só lembrar. A pessoa diz assim, eu tô para baixo, né? Ted fez, tá tristinho. Ou seja, tô devendo, tô com número negativo aqui, certo? Tá triste. Concavidade para baixo. Eu tô para cima, né? Eu tô feliz, meu saldo tá positivo. Como é a carinha do positivo? A carinha não é assim, ó, né? Então, nesse intervalo, ela é côncava para cima, certo? É só lembrar do smiley face, se for positivo. Positivo. É porque eu não vou saber fazer aqui, né? Vamos fazer assim, né? Positivo, carinha feliz. Negativo, carinha triste. Certo? Então, onde a segunda derivada é negativo, a função é côncava para baixo. Ela vai estar assim, espelhando uma carinha triste. Onde a segunda derivada é positiva, ela é côncava para cima. Ela vai estar espelhando uma carinha feliz, certo? E aí a gente tem 5 pontos de inflexão. Tem ponto de inflexão? Tem algum ponto onde a concavidade mudou de cima para baixo ou de baixo para cima? Tem, né? É esse x igual a 2, né? Você vê que até chegar no 2 ela estava para baixo, passou do 2, ela virou para cima. Então, x igual a 2 é ponto de inflexão, certo? E, finalmente, ponto número 6, esboço o gráfico. Então, vamos juntar todas essas informações. Alguma dúvida aqui nessa tabela, nessa segunda tabela? Vou fazer assim. Eu recomendo fazer pequeno. Aqui. Você vai tentar fazer um negócio muito grande, aí a gente se perde um pouquinho. Certo? Vou fazer pequenininho. Qualquer coisa depois a gente... Então, eu vou voltando lá e vou trazer todas as informações. Vamos tentar montar um gráfico, certo? Ó, a gente viu que o domínio dessa função é os reais. A gente viu que quando o x for 0, ele dá 5. Então, ele vai passar nesse ponto aqui. Digamos que isso aqui é 1, 2. Aí você tenta manter uma escala, né? 3, 4, 5. Pelo menos assim, mais ou menos. Então, ele vai passar nesse ponto aqui, que é o ponto 0,5. Certo? Os outros x importantes para a gente teve o x igual a 3 e o x igual a 1, né? Então, x aqui. O x é o deitadinho, né? 1, 2, 3. Então, tá aqui o x igual a 3 e o x igual a 1. Esses dois camaradas. E o x igual a 2, né? Eu podia botar eles maiores para eles não ficar tão apegados assim. Só para a gente visualizar melhor. 2, 3. Mas aí aqui em cima a escala se perdeu, né? O 5 ia estar um pouco mais lá para cima. Se a gente tentasse manter mais ou menos uma escala, assim, ainda está pouco, ainda ele está mal escalonado, né? Mas digamos que aqui em cima seja o 5. Aqui o 1, o 2 e o 3. Aí vamos por partes. A dúvida fica na hora da prova, quando tem que desenvolver isso aí de cabeça. Mas é só fazer passo a passo, devagar. Devagar se vai ao longe. Certo? Então, aqui, eu sei que a função ela vai crescer até o x igual a 1, depois decresce, depois cresce de novo. Aí você pode fazer assim, só botar uns traços assim, digamos, cresce, depois decresce, depois cresce de novo. Beleza?
É só para dizer, ó, até no 1, ela vem crescendo. Aí depois ela decresce e depois cresce. Aí depois você faz o traço mais bonitinho, né? Aí, ó, o 1 é ponto de máximo e o 3 é o ponto de mínimo. Só que repara que o x igual a 2 é ponto de inflexão, então ela vem côncava para baixo até 2, ou seja, ela vem viradinha para baixo até o 2 aqui. Então, essa função, ela vem crescendo até o 1, só que emborcadinha. Então, ela vem assim, ó, meio emborcada para baixo, crescendo. Passou naquele ponto ali e ela vem crescendo. Digamos aqui, 1. Aí, só para afinar esse traço. Ela vem crescendo até chegar no 1. Pronto. Depois do 1, ela decresce. Decresce até o 3, certo? Então, ela vem decrescendo. Só que ela ainda vem decrescendo até o 2, virada para baixo, emborcada para baixo. Ela vem decrescendo, 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 emborcada. Opa! Meu traço. Isso, escorregou. Ela vem decrescendo, virada para baixo. Tá? Ela decresce ainda até o 3. Só que a partir do 2, ela muda de concavidade. Então, a concavidade dela agora, ela vai ser voltada para cima, assim, ó. Aí ela vem decrescendo até o 3, e depois do 3, ó, ela começa a crescer, ó. X maior que 3, ela começa a crescer. Só que ela começa a crescer, mas a concavidade dela tá voltada para cima. A carinha tá mais ou menos feliz. Então, aqui, ó, entre 2, maior que 2, está voltada para cima, até o 2, menor que 2, está voltada para baixo. No 3, tem um máximo aqui. No 1, na verdade, né? Tem um máximo. E no 3 tem um mínimo. Eu tenho um desenhozinho bonitinho dessa função aqui para vocês, para a gente comparar com o meu. Eu acho que o meu ficou até aceitável. Tá? O desenhozinho dessa função, se você mandar plotar em algum canto, é exatamente esse aqui, tá? Ficou parecido, né? Mas como é um esboço, beleza? Então, mais uma vez, ó. Perdi minha caneta. Achei minha caneta. Agora eu vou passar aqui no negócio que eu colei, né? Ó. Ela vem crescendo. Isso aqui ele não botou, mas é 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é o 5. Né? Ó, ela vem crescendo, ó. Você vai subindo, 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 subindo a montanha até o 1. De fato, né? Ele vem crescendo, ó, até o 1. Aí depois começa a descer, 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 descer. É o 3. A garganta tá pedindo arrego. Aí só que... E depois do 3, ele cresce de novo. Cresce, 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 cresce. Tá? Então, as regiões de crescimento e decrescimento tá certinho, né? Aí vamos ver a concavidade. Vamos ver a concavidade. A concavidade, quem está mandando na concavidade é o 2. Né? Então, a esquerda do 2, ou seja, menor que 2, ela está emborcadinha para baixo. Repara que ela está emborcadinha para baixo mesmo. Tá? Até chegar no 2. Quando do 2 em diante, ela está emborcadinha para cima. Certo? Então, de fato, esse gráfico está obedecendo tudo do que a gente descobriu a respeito dele, né? Fazendo nossas continhas. E aí? Muito difícil? Deu para iluminar alguma coisa aí, a luz? Muito difícil? É. Não, eu vou defender minha parte. Eu acho que é muito trabalhoso, certo?
Mas não é muito difícil, por quê? A gente tem que partir do pressuposto que vocês já aprenderam a derivar. Certo? A gente já aprendeu a derivar. Então, você só tem que derivar 2 vezes a função, né? Deriva uma vez, a primeira derivada vai lhe dizer onde a função cresce, onde a função decresce. Aí é só guardar essa informação, né? A derivada está positiva, a função cresce. A derivada está negativa, a função decresce. E aí a segunda derivada diz o quê? Se ela é côncava para baixo ou côncava para cima. Se a segunda derivada for positiva, né? Eu estou positivo, me sentindo positivo, positivamente. Ou seja, eu estou feliz. É só lembrar da carinha feliz. Ela é côncava para cima. Se a segunda derivada for negativa, ou seja, eu estou negativo, me sentindo para baixo, enxergando tudo, você vai me contar uma notícia, eu vou enxergar de forma negativa. Então, a concavidade está para baixo, é a carinha triste. Acho que a parte mais tranquila é fazer o gráfico. É porque o gráfico depois você juntar todas as informações e uma única coisa que é fazer o desenho. Certo? Vou abrir o espaço aí. Eu até pretendia fazer mais exemplos, mas esse já levou um tempo suficiente, né? A gente já vai com quase 1h30 aí. Mas eu vou deixar vocês fazerem pergunta, dúvida, questionamento. Abra seu coração. Agora. Alguém? Não? Todo mundo com o coração cheio de alegria e felicidade, né? Todo mundo entendeu, aprendeu. A dica que eu dou para vocês, que eu dou para qualquer aluno, qualquer pessoa que encontra em situação de estudar, de ser estudante, né? É estudar. O que você faz? Você, daqui a pouco, você vai dormir, certo? Dorme, deixa o seu cérebro guardar essas informações. Quando for amanhã, ou de tarde, não sei que horas vocês estudam. Se vocês estudarem de manhã, de tarde vocês pegam nisso. Se vocês estudarem de tarde, amanhã de manhã vocês pegam nisso. O que vocês fazem? Vocês vão resolver exatamente essa mesma questão que eu fiz aqui. Aí vocês resolvem exatamente ela. Tenta fazer sem olhar. Certo? Pega só os pontos, assim, o passo a passo. Primeiro eu vou ver onde a função cresce, onde a função decresce. Aí, se você não conseguir, você olha. Eu vou passar esse PDF aqui para vocês, tá? Se você não conseguir, você olha. Aí você refaz tudo. Aí, ouvi dizer que a prova de vocês é sexta-feira, né? Amanhã é terça ainda, né? Aí vocês, mais uma vez, dormem, deixa o cérebro guardar as informações de vocês, né? A gente precisa de dormir para o cérebro guardar as informações. Acorda, no outro dia eu vou tentar fazer de novo essa mesma questão. Não precisa fazer outra, não. Faz a mesminha. A mesminha. Certo? Aí você conseguiu fazer sem olhar, aí você se sente muito aventureiro. Agora eu vou fazer outra. Eu nunca fiz. Aí você vai lá e faz outra, certo? Mas vocês têm que sair do zero, sair da inércia, tá? Vocês têm que tentar fazer. Certo? Tem que tentar. Primeiro refaz a que já está feita. Depois, quando você estiver bem confiante e já sabe fazer essa que já está feita, você tenta fazer outra. A senhora estava tentando fazer uma questão antes do MITS. Ou não dá tempo. Eu posso fazer outra, bem rapidinho. Recomendação de material de estudo. Eu acho que vocês
Tem vários canais no YouTube que tem aula de matemática do ensino superior, né? Vocês podem procurar. Eu sempre recomendo 3 nas minhas aulas. Que são... é o do professor Luiz Cláudio Mesquita Aquino. Aí vocês procuram a playlist dele de cálculo 1, ele tem uma playlist de exercício de cálculo 1, então ele provavelmente deve ter só resolvendo questão. E o outro é um outro amigo meu, chama Bote Fé na Matemática, ele tem uma playlist de cálculo 1 também, eu gosto. Eles têm aulas e tem exercícios também, gosto de ambos. E tem um canal no YouTube que chama O Matemático, que é o professor Griggs. Eu conheço pelo menos esse, né? O Matemático. Aí o Griggs, ele já faz mais as coisas, ele já vai mais direto ao assunto, assim, ele já vai fazendo o exercício, certo? Ele não faz... Ele explica a teoria mais dentro do exercício, tá? Eu vou fazer um exercício, um outro bem rapidinho aqui. Então, só para a gente estudar onde a função cresce e onde a função decresce. Aparentemente, a gente tem até 9h30. É? Atendendo a pedidos. Só foi um, mas aí, atendendo a pedidos. Fazer um outro exercício aqui. É exercício. A gente treinar mais. Que é só para a gente encontra a função onde ela cresce e onde a função cresce, onde a função decresce. Onde f cresce e onde f decresce. E a função é essa daqui, f de x igual a 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 12x quadrado mais 5. Certo? Se a pergunta é só onde a função cresce e onde a função decresce, você tem que estudar o sinal da primeira derivada. Então, para isso, a gente vai derivar essa função. Então, quem é a derivada dessa função? Tombar esse 4 aqui, né? 3 vezes 4, 12, indo um pouquinho mais rápido, 12x ao cubo menos 4 vezes 3, 12x quadrado, 12 vezes 2, 24x. A derivada de 5 é 0, certo? Fiz um pouquinho mais rápido aqui a derivada da função. Olha, aí repara. Essa derivada é um polinômio de terceiro grau. Então, seria bom a gente quebrar ela em pedacinhos, igual a gente fez naquele outro exemplo. Pedacinhos de grau 1 seria perfeito. Mas repara, aqui tem x e aqui tem x, né? Aqui, na verdade, tem x ao quadrado, que é x vezes x, e aqui tem x ao cubo, que é x vezes x vezes x, 3 vezes, né? E aqui tem 12, e aqui tem 12, e aqui tem 12 também, né? Porque 24 é 12 vezes 2, né? Então, tudo isso para dizer para vocês que eu vou botar 12x em evidência. Certo? Botando 12x em evidência. Ou seja, eu vou pegar o que tá cada pedacinho desse e eu vou dividir por 12x, certo? Então, 12 dividido por 12, x ao cubo dividido por x, sobra x quadrado, né? Porque, quer dizer, 3 menos 1, né? Divisão de mesma base, subtrai expoente. 3 menos 1, 2. Aí, menos. Já tem 12x ali do lado de fora. Ou seja, eu vou dividir 12x por 12x quadrado. X dividido por x quadrado, sobrou 1. X. E agora menos. Aí agora eu vou dividir 24x dividido por 12x. X dividido por x dá 1. 24 dividido por 12 dá 2. Então, a primeira fatoração é essa. Eu já dividi em 2 pedaços. Um de grau 1 e um de grau 2. Ah, como é que eu divido esse camarada aqui do grau 2? A gente encontra as raízes dele lá, né?
Então, fazendo Bhaskara aqui bem rapidinho, para a gente ganhar tempo. Menos b é 1, mais ou menos, b quadrado é menos 1 ao quadrado, menos 4, a é 1, c é menos 2, por 2a. Deu 1, mais ou menos 1 ao quadrado é 1, né? Menos com menos dá mais, 4 vezes 1 vezes 2 dá 8, por 2, isso dá 1, mais ou menos 3, né? 8 mais 1 é 9, a raiz de 9 é 3, e por 2. 1 mais 3 é 4, rápido, mas nem tanto, né? Para eu não errar. 4 vezes por 2 é 2, né? 1 menos 3 dá menos 2. E por 2 dá menos 1. Então, eu encontrei as raízes 2 e menos 1. Então, esse camarada aqui vai ficar x, vou só botar na ordem assim, tá? X menos. Aí a raiz é menos 1, menos com menos dá mais. Mais 1, que multiplica x menos a segunda raiz, que é 2. Tá? Usando esse camarada aqui, ó. Tá? Então, eu consegui fatorar esse polinômio de segundo grau entre esses dois pedacinhos aqui. Então, aí você pergunta, aonde que a derivada é zero? A derivada é zero quando isso aqui for zero, né? 12x, que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 2 igual a zero. Repara. E qualquer número, 2 ou 3 números que eu estiver multiplicando, a multiplicação só vai ser zero se um deles for zero. Tipo assim, sei lá, 7 vezes 1 vezes 5. Isso aqui dá 35, né? 2 vezes 4 vezes menos 1. Isso aqui dá menos 8, tá? O produto, independente da quantidade de números, só dá zero se algum deles for zero. Tá? Só se tiver um zero ali no meio, para zerar tudo. Se não tiver, esses camaradas não vão ser zero nunca. Então, respondendo, quando que isso aqui é zero? Ó, isso é zero se o 12x for zero, se o x mais 1 for zero, ou se o x menos 2 for zero, que é cada um desses pedacinhos aqui. Tá? Se o 12x for zero, significa que o x é zero, né? Passei esse 12 dividindo, 0 dividido por 12, 0. Se o x mais 1 for zero, quer dizer que o x é menos 1, né? Passei ele para o lado de lá. E se o x menos 2 for zero, eu tenho que o x é igual a 2, né? Passei esse menos 2 para o lado de lá, o x igual a 2. Então, onde que a derivada é zero? A derivada é zero nesses pontos. Aí vamos descobrir, né? Então, está aqui o zero, está aqui o menos 1, a gente tem que ter noção, né? Que o menos 1 está à esquerda do zero, e está aqui o 2. Então, agora, a nossa tabela, eu vou ter que dividir ela em 4 linhas, ela vai ter 4 pedaços, ó. Eu vou ter que estudar esse pedaço aqui, x menor que é menos 1. Vou ter que pegar os camaradas que tiver entre menos 1 e 0. Vou ter que pegar os camaradas que tiver entre 0 e 2. E eu vou ter que pegar os camaradas maior que 2. Certo? Então, a nossa tabela, agora, ela tem essas linhas todas. Então, eu tenho o x menor que menos 1. O x entre menos 1 e 0. O x entre 0 e 2. E o x maior que 2, tá? E as colunas? As colunas vai ser cada um desses pedacinhos aqui, tá? Então, 12x, x mais 1, vou olhar cada pedacinho desse, né? X menos 2, separadamente. Se quiser botar parênteses. E, por último, a derivada é literalmente o produto desses 3 pedaços, né? Vamos lá, fazer nossas continhas. Vai dar tempo. Tranquilamente. Aí você pega, mais uma vez, um representante do seu intervalo, certo? Vamos fazer por linha, né? Você pode fazer por linha, por coluna. Fazer por linha. Pegar um número menor que é menos 1. Aí vamos dizer assim, por exemplo, menos 2, tá? Menos 2 vai representar esse meu intervalo menor que é menos 1.
Aí eu vou fazer. Quanto é 12 vezes menos 2? Dependente do resultado. Eu estou multiplicando um número positivo, que é o 12, por menos 2, que é um número negativo, isso vai dar negativo. Tá? Aí você mete um menos ali. Agora, na outra coluna, quanto é menos 2 mais 1? Ah, menos 2 mais 1 é 1. Menos 1. Né? Continua negativo. Né? Aí agora, quanto é menos 2, menos 2, né? Menos 2, que foi o meu representante, menos 2, dá menos 4, continua negativo. Beleza. Vou deixar a última coluna por último, tá? Para fazer o jogo do sinal. Aí agora eu pego um número entre menos 1 e 0. Sei lá, menos 0,5, né? Aqui um número entre menos 1 e 0, tá aqui o menos 0,5, ou menos 0,1. Vamos lá. Pegar menos 0,5. Multiplicar por 12, independente de quanto isso dá. Um número positivo vezes um negativo, vai dar negativo. Dá 6, dá menos 6, né? Aí agora eu vou fazer menos 0,5 mais 1, que é a continha que está ali nessa coluna. Então, eu vou fazer assim, menos 0,5 mais 1, isso aqui dá menos meio, ou seja, negativo também. Tá? Não, dá positivo, né? Desculpa. Dá meio, né? Tá, é 1 menos meio, dá meio, né? Aí agora, menos 0,5 menos 2, estou devendo duas coisas, ou seja, a lógica é que eu continuo devendo, independente de quanto que é esse número e quanto que é esse número. Os dois estão negativos, quer dizer que eu estou devendo, né? Eu estou devendo uma quantidade, estou devendo menos 2,5, né? Agora eu vou pegar um número entre 0 e 2, número melhor, mais amigo da nossa vida, um número entre 0 e 2, 1, né? 1 vezes 12, 12, ou seja, positivo. 1 mais 1, 1. 1 mais 1, 2, positivo. E 1 menos 2, 1 menos 2 dá menos 1, né? Negativo. Certo? Aí agora eu vou pegar um número maior que 2. X maior que 2. 5, 10, qualquer coisa. Vou pegar 10, né? Aí eu ver, essa primeira coluna é 12 vezes 10, que vai dar 120. Independente, é um número positivo multiplicando outro número positivo. Dá positivo. A segunda coluna é eu pegar esse número e somar 1. Vai dar positivo, né? Que eu peguei 10. 10 mais 1, 11. Positivo. E a terceira coluna é eu tirando 2 desse número. Então, 10 menos 2 dá 8, que continua positivo. Tá? Então, aí aqui, para completar a colunazinha aqui, eu faço o jogo do sinal. Menos com menos dá mais com menos, menos. Mais com menos dá menos com menos, mais. Mais com mais dá mais, com menos, menos. Mais com mais dá mais, com mais dá mais, mais. Aí qual é a conclusão? Aqui onde tiver o menos, a função faz o quê? Quando o sinal da derivada é negativo, decresce, né? Foi isso que todo mundo disse e eu escutei daqui. Então, onde o sinalzinho tiver, decresce. E onde o sinalzinho tiver mais, a função cresce. Então, para ser bem coisinha, a pergunta é, onde F cresce e onde F decresce? Aí você vai dizer assim, F cresce ou F é crescente em... Aí você vai dizer aqui, onde é que a função é crescente? Nesse intervalo aqui, menos 1, 0, né? E para x maior que 2, união 2, sei lá, mais infinito. Ou você pode botar assim, do jeito que estava, né? F é crescente para x entre 0 e menos 1, né? I, que é o símbolo da união aí, né? X maior que 2. E aonde que a função é decrescente, F é decrescente, onde tiver ali o númerozinho negativo, né? O símbolo é x
menor que menos 1. Então, vem de menos infinito até menos 1, união entre 0 e 1. Né? Ou, se você quiser botar em termos com x, né? Menos 1, não. Ela é decrescente para x menor que menos 1 e o x entre 0 e 2. Né? Tá? Onde tem o menos, a função decresce. Onde tem o mais, a função cresce, certo? Tá vendo? Fiz um exemplo com mais linhas, mais colunas, mais... Então, o passo a... Deriva igual a 0. Deriva igual a 0. Encontrou os pontos críticos, fatora a derivada. O que é fatorar é quebrar ela em pedacinhos menores. Quebrar ela em pedacinhos menores. E aí você monta a tabelinha. Você monta a tabelinha baseada nos intervalos, certo? Você encontrou 2 números, 3 números, você desenha assim numa reta. Ah, eu encontrei o número 7 e o número 1, por exemplo. Certo? Então, você vai olhar menor à esquerda do 1, vai olhar aqui nesse intervalo entre o 1 e o 7 e vai olhar maior que o 7. Certo? Vocês têm que ter essa jogada. Encontrou 3 números, feito esses que a gente fez aqui, vai ter que olhar esses pedacinhos, esse pedacinho, esse pedacinho, esse pedacinho. Encontrou um número só, você vai escolher a esquerda desse número, a direita desse número. Certo? Monta a tabelinha, pega um representante, pensa num número, um número só para representar esse intervalo. Faz a continha, certo? Faz a continha e aí você dá o sinal. Ele não vai mudar de sinal naquele intervalo, tá? Você pega um representante e depois, onde finalmente tiver o sinal negativo, a função decresce, tá? Onde o sinal for positivo, a função cresce, tá? Espero que tenha ajudado aí vocês. Boa sorte na prova, nas provas, no final do semestre aí, que dê tudo certo para vocês. A gente tá aí com o tempo estourando, certo? Mas mais alguém tem mais alguma pergunta? Então, se esse número menor ou maior fica a nosso critério, você vai encontrar onde a derivada é 0, certo? Você encontrou, sei lá, 3. Aí você vai ter que olhar onde o x é menor que 3, ou seja, a esquerda do 3. Onde o x é maior que 3, a direita do 3. Tá? Beleza? Desenha sempre uma retinha, desenha uma réguazinha e põe ali o número. Aí você vai ter que olhar para montar os intervalinhos. Certo? A colega de vocês vai passar a gravação, eu vou passar o PDF, ela vai passar para vocês também. No mais, a gente se vê por aí. Beleza? Eu mandei no chat para todo mundo ir lá no link e marcar a presença para receber o certificado. Então, peço que todo mundo entre no link, faça lá o cadastro para receber o certificado. E quero agradecer a você, Renata. Muito obrigada. Salvando aí as nossas provas. Eu espero que sim, né? Espero que seja suficiente. Refaçam o que a gente fez aqui, certo? Estudem. Com certeza. Tem que estudar mesmo, porque o assunto é difícil. Tá bom. Estudem. Estudem que dá certo, tá bom? Tchau. E qualquer coisa, tamo aí. Muito obrigada para vocês também.